Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim aqui fazer uma pequena homenagem ao dia 28 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, tá bom? Eu tô num papel aqui de uma pessoa que apoia a causa, mas que não sou parte da causa. Mas mesmo assim eu acho que é importante todo mundo se posicionar, principalmente porque muitas pessoas sofrem com isso diariamente, muitas pessoas morrem por isso diariamente. E eu acho que, como eu estou aqui num canal literário onde a gente conversa sobre tantas histórias, né, a gente entender que a história dessas pessoas também são importantes e que elas só querem igualdade, né? Elas só querem aquilo que nós já temos como privilégio e nada mais que isso. Elas querem o direito de ser feliz e poder amar quem elas quiserem. Então, realmente, esse é um vídeo que eu faço através de livros que eu li, que eu acho que podem sim mudar vidas. Eu acho que os livros podem mudar a vida das pessoas e eu quero trazê-los aqui para que mais pessoas conheçam e apreciem essas obras que são tão importantes e que ajudam, né, com que as pessoas expandam as suas mentes. E eu acho que é isso. A gente tem que ter a representatividade de todos os grupos. Aí eu não enquadro só as pessoas LGBTQIA+, apesar de ser um dia focado neles, mas em todos os canais, né? Seja na televisão, seja no cinema, seja nas propagandas, seja nas peças de teatro e na literatura também. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu quero falar hoje, com histórias maravilhosas que eu li ali ao longo dos anos e que eu gostaria que vocês lessem também, tá bom? Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? O primeiro livro que eu vim conversar com vocês hoje, eu acho que foi o primeiro livro dessa temática e ele é bem diferente, sabe? Ele vai trazer isso de uma forma bem encantadora, assim. E ele é Todo Dia, do David Levithan. Eu estive na Bienal do Livro em que o autor esteve, mas infelizmente eu não consegui participar da palestra dele. Gostaria muito, mas os horários não bateram. Eu acho assim, esse livro, ele é encantador e pra quem lê a primeira vez, você fica embasbacado mesmo pela obra, né, desse autor. E do que se trata? Aqui a gente vai ter, eu não sei se eu classifico como uma alma, um espírito, mas a gente tem A acorda num corpo diferente todo dia. Desde que ele se entende, né, como vida, ele acorda todo dia num corpo diferente. E esse corpo sempre vai ter a idade que A tem. Então, quando ele tinha 1 ano, ele acordava em corpos de 1 ano. E ele vai crescendo, né? Ele vai se desenvolvendo e tendo a sua vida. Conforme ele vai crescendo, ele vai entrando nesses corpos. Ele não tem controle, né? Não tem controle de que corpo que ele vai entrar. Então, às vezes, ele tá num corpo de uma menina, num corpo de um menino, num corpo doente, num corpo saudável, no corpo de uma pessoa popular, num corpo de uma pessoa que não é popular. E aprende a se adaptar, né? A viver cada dia unicamente. Então, ele vive a vida daquela pessoa, né? Então ele tenta não mudar muito da rotina daquela pessoa, exatamente para não causar um impacto, né? Porque ele só tá ali de passagem, só vai ficar por 24 horas. Então isso não pode impactar a vida daquela pessoa em que ele está ali naquele determinado dia. Um dia A entra num corpo de um rapaz e esse rapaz tem uma namorada. A namorada desse rapaz se chama Rion. E ele passa um dia maravilhoso, né? Tanto A quanto a Rion passam um dia maravilhoso. E A se apaixona por Rion. Só que aí vem o grande problema, né, do livro. No dia seguinte, A sabe que não estará mais naquele corpo e que talvez nunca mais veja Rion. Então, eu acho que esse é o grande
clique do livro, porque no outro dia A acorda em outro corpo e mesmo assim ele tenta ver Ryon. E a gente vai vendo esse relacionamento, né, se desenvolver, até porque a Ryon, ela era apaixonada pelo namorado. E quando ela teve aquele dia maravilhoso com A, pra ela era o namorado dela. E quando ela descobre que era A ali e que A pode estar em qualquer corpo, a Ryon, ela tem que passar por vários preconceitos que ela tem dentro dela mesma, em entender que o que ela ama ali não é o corpo, sabe? E isso é muito difícil, a gente vê a dificuldade que a Ryon tem. Porque às vezes está no corpo de uma menina, às vezes está no corpo de uma pessoa muito obesa ou muito magra. E Ryon é uma adolescente que está aprendendo muito ali sobre o mundo. E por mais que ela seja apaixonada, né, por A, ela ainda não consegue ultrapassar essa barreira. Então eu acho que esse livro, Todo Dia, é um livro para você realmente refletir sobre até aqueles preconceitos que a gente acha que a gente não tem. E também pra gente refletir sobre o amor. O que é o amor? Você ama uma casca ou você ama a pessoa que tem dentro daquela casca, sabe? O que aquela pessoa te traz e como ela te faz feliz. Então é muito complexo, é um livro bem trabalhado e que faz você transcender em algumas coisas que você precisa, sabe? É um livro super necessário e que eu acho que traz reflexões muito construtivas e muitas discussões que a gente pode fazer, sabe? Eu vou deixar aqui no card a resenha no canal. Todos esses livros aqui, eles já têm resenha. Então se você quiser saber um pouquinho mais, clica aqui para você conferir também, tá bom? Então vamos pro próximo livro. O próximo livro que eu quero conversar com vocês é sobre Madame Xanadu. Esse livro é de um autor brasileiro, que é Aureliano Medeiros. Eu vou deixar aqui para vocês verem, porque eu li ele no Kindle. E ele é escrito de uma maneira bem diferente, então são 22 cartas de tarô, cada carta é um capítulo e você pode ler esses capítulos em qualquer ordem que não vai fazer diferença. Então a gente tem um grupo ali de amigos, meio que na adolescência, que se relacionam entre si e existem vários casais. E a gente vai ver que ao longo da jornada deles, algumas dessas pessoas desse grupo vêm a falecer. E por conta disso, surge a Madame Xanadu. A Madame Xanadu é uma drag queen, que ela tá ali à beira de um colapso. Assim, ela vive numa constante tristeza, sabe? É muito triste você ler a história da Madame, porque parece que você tá vendo ela ali e você tá vendo a decadência dessa drag queen. E a gente não entende muito bem o que acontece, a gente vai montando esse quebra-cabeça ao longo do livro e descobrindo. Por isso que você pode ler em qualquer capítulo, porque você vai encaixando essa história. A Madame, ela começa a fazer uma entrevista com o João. João, um jornalista ali que também conhece esse grupo de amigos, e aí ele resolve escrever a história da Madame e do porquê que é importante as pessoas conhecerem essa história. A Madame, ela aceita fazer essa entrevista, mas você vê que parece que é a última coisa que ela quer fazer na vida dela, sabe? Que é como se fosse a despedida dela pro mundo. E é muito triste a gente ver o que acontece com ela durante toda essa história. Então é realmente uma história muito tocante, que você vai ver um outro cenário totalmente diferente, um pouco mais marginalizado do que o primeiro livro, sem aquele encantamento, e você vai ver muito da realidade daquelas pessoas. E você vai ver não só o sofrimento ali, né, da Madame, mas você vai ver o sofrimento de outros personagens e você vai ver doenças como depressão dentro desse livro e o que pode acontecer com pessoas que sofrem dessa doença, sabe? Realmente é uma história muito, muito tocante. Eu espero reler esse livro em breve.
E eu acho é uma forma muito, apesar de cruel da gente ver, né? Porque assim, a gente vê aquela drag queen que simplesmente tá deteriorando na nossa frente. E é muito cruel a gente ver isso e ver que ninguém tá ali pra dar uma mão, pra ajudar. Claro, sempre tem alguns amigos, mas é como se ela fosse marginalizada o tempo todo, sabe? E a gente não lê isso em palavras, mas a gente consegue sentir nas entrelinhas. Então esse é um outro livro que eu indico muito para vocês lerem, para vocês sentirem principalmente. Esse livro ele pode ser um pouco complexo de você encaixar essas partes no começo, porque, repito mais uma vez aqui, você pode ler em qualquer ordem, mas é um livro assim que vale a pena você seguir pela carga emocional que ele traz para você e pela consciência emocional que você sente. Então, é um livro maravilhoso e eu acho que todo mundo merece ter um contato, sem contar que é de autor nacional, né, gente? Então, assim, mais uma vez aí aqui, exaltem os autores nacionais, porque tem muitos aí fazendo trabalhos incríveis e esse é um autor que merece. Pena que ele só escreveu um livro até hoje, mas eu acho muito tocante e eu acho muito importante pra gente ter uma outra visão, sabe? É muito legal. O terceiro livro que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins. Esse aqui eu acho que muita gente já sabe sobre a premissa desse livro, né? Porque é um livro que tá muito hypado aí, que conta a história da Evelyn Hugo, que é uma atriz muito consagrada ali dos anos 50, 60, e que ela passa, né, a contar a sua história para uma jornalista muito jovem, que é a Monique, e ela começa a contar a sua história ali, a gente não sabe o porquê que ela escolheu aquela jornalista, a gente não sabe o porquê ela está querendo contar aquela história, já que ela sempre foi muito reservada quanto a ela falar sobre a história dela. E a gente vai descobrindo sobre o passado dela conforme ela vai contando, sabe? E aqui, esse livro, eu acho que eu trago ele aqui principalmente porque a gente vai ver o quanto é sofrido, o quanto é entristecedor, né, você ter que fingir que é uma pessoa que você não é. Então eu acho que esse é o primordial do livro, sabe? O principal do livro. E a Evelyn Hugo, ela te dá esses socos na sua cara. Eu acho que eu até disse na minha resenha, se vocês não viram, mas a Evelyn Hugo é uma personagem que eu não consigo gostar dela até o final. E apesar disso, de eu não me simpatizar com a personagem, porque eu acho que ela faz muita coisa errada, até o final, assim, do livro, ela continua fazendo muita coisa errada, porque ela é uma mulher muito forte e que aprendeu a ser brutal por causa do meio hollywoodiano, e ela é muito brutal, né? Ela faz aquilo que ela precisa fazer, sem pensar nas consequências e em quem ela vai atingir. E apesar disso, a Evelyn, ela tem uma história muito grande de sofrimento aqui. A gente vai ver alguns outros personagens também, como o melhor amigo dela, o Harris, que é um cara LGBTQ e a mais, e que ela acompanha muito ali o sofrimento dele, eles se unem muito por conta disso. E eu não vou falar muito sobre a história, senão eu vou contar spoiler, eu não quero contar spoiler, mas eu acho que esse é um livro essencial, porque ele vai mostrar o que as pessoas escondem, sabe? E que elas querem ser felizes, e elas querem ser felizes da forma que elas são, e que a felicidade delas não vai interferir na sua felicidade, sabe? Elas só simplesmente querem o mesmo com você, independente que seja de uma forma que não é comum pra você, mas deveria ser, sabe?
Deveria ser comum para todo mundo. Isso não é comum porque elas são obrigadas a esconder. É uma história muito importante, muito maravilhosa, que a gente vai conhecer aqui e a gente vai ver uma senhorinha de 80 anos revelando a sua vida ao mundo. E é muito importante mesmo a gente conhecer essa história. E eu não vou me prolongar, porque senão vai sair um spoiler aqui. Eu não quero que saia, eu quero que você leia esses livros que eu tô falando. E o último livro que eu vim conversar com vocês, também vou deixar a capinha aqui, porque eu li no Kindle, se chama As Coisas Como Elas São, da Larry Frank. Nesse livro a gente vai ver a história da Rose e do Pen. Eles se apaixonam e decidem construir uma família. E dessa união eles têm 4 filhos. O filho caçula deles se chama Cloud. Conforme o Cloud vai crescendo, eles vão percebendo aos poucos, e o Cloud também vai falando para eles, que o Cloud ele não se sente bem como menino. E na realidade ele se sente como uma menina. Então a gente vai ver a história de uma família que vai passar por vários momentos de dificuldade, que vai passar por mentiras, por preconceito, por medo, por conta, né, da sua filha, né? Porque Cláudia, apesar de ter nascido no corpo de menino, ele é uma garota. Ele é Pop. O nome dela é Pop. E a gente vai ver toda essa transformação durante o livro. E como que é a forma com que essa família se adapta às situações, quais são os sentimentos de medo que essa mãe, né, que a Rose tem, depois de presenciar algumas cenas que para ela foram aterrorizantes. Como levar essa criança a uma escola e fazer com que o corpo docente entenda que a Pop é uma garota como qualquer outra e que ela simplesmente quer viver a vida dela. Como mudanças grandiosas podem afetar a vida não só da Pop, mas dos outros irmãos. Então, As Coisas Como Elas São é um livro muito tocante, sabe? E a gente vê ali naquela família, a Rose e o Pen, o tempo todo tentando e se esforçando para que a Pop seja feliz da maneira que ela quiser ser, da forma como que ela se vê, sabe? Tanto que eles veem a Pop como Pop e não como Cloud. Claro, em determinados momentos é difícil para os pais desassociarem a imagem da criança, mas eles tentam o tempo todo se informar, entender e serem pais melhores todos os dias. E isso é muito importante para a gente também ver um pouquinho da realidade dessas famílias, como poderia ser, sabe? Um fato muito importante é que a autora desse livro, ela tem uma filha trans. Então, apesar da história não retratar a vida da autora, eu acredito, na minha percepção, que retrata assim muito das coisas e principalmente dos sentimentos que essa autora passou, principalmente em relação a medo, a angústia, porque eu acho que um dos maiores medos de qualquer pai é que seu filho sofra, né? Que ao crescer ele seja marginalizado, que ao crescer ele sofra até agressões físicas, porque o mundo é muito brutal. Então, quando eles entendem que Cloud na realidade é Pop e que Cloud, né, não existe e que a Pop pode sofrer muito com esses preconceitos, né, que ela vai ver ao longo da vida dela, eles simplesmente querem protegê-la a todo custo, da forma que eles conseguirem. Então é uma história muito tocante, porque você vai ver um outro aspecto, sabe? E você vai conviver com essa família que possui uma mãe que tenta fazer tudo por todos, uma mãe que trabalha e um pai que fica em casa, apesar de ele trabalhar em casa. E como isso é visto pela sociedade também.
Então são vários fatores que constroem essa família e que é uma família que se ama muito, que se respeita muito e que todos os irmãos estão ali para tentar proteger a Pop. Apesar de em alguns momentos eles se sentirem um pouco excluídos, um pouco injustiçados em determinados momentos, em detrimento da Pop, né, por causa da atenção que os pais, ou por causa das atitudes que os pais levam a ter para tentar proteger a menina, é muito complexo, mas é muito bonito ao mesmo tempo. E a gente vê que esses irmãos, eles também estão ali para tentar protegê-la. Então é uma história muito maravilhosa, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é ser uma pessoa trans, como a pessoa trans ela se vê, né? Que na realidade ela se vê num gênero que ela não nasceu naquele corpo, né? Então, o quanto é difícil você não se identificar na pele em que você nasceu. É muito complexo isso e a gente precisa se aproximar mais dessas histórias pra gente conseguir entender mais, pra gente ser mais empático e pra gente trazer essas pessoas pra conviver em sociedade, sabe? Então, eu acho que essas foram as dicas. Vocês podem ver que a gente tem desde o lúdico ali, que a gente tem lá, que cada dia tá num corpo. A gente tem histórias como a que a Laura Franken escreveu, né, de uma garota criança, que a gente sabe que essas pessoas nascem assim e que ela já sabe que ela é uma menina e como que é a transição, principalmente da família, porque ela já sabe que ela é assim, sabe? Apesar de ela duvidar ali em alguns momentos por conta das decepções que ela tem. A gente vê a história de uma senhora de 80 anos que precisa levar a sua trajetória de vida para o mundo conhecer, né? E a gente vê a história da Madame Xanadu também, que é uma drag queen ali em decadência, e a gente vai entender um pouquinho do sofrimento dela e o que levou ela a chegar naquela decadência, sabe? De uma maneira brutal que a gente vai ver ali, com umas pitadas ali de uma doença que hoje é muito invisibilizada, que é a depressão, o que ela pode ocasionar, as consequências dessa doença em algumas pessoas, e que às vezes a aparência feliz de uma pessoa não significa que ela está bem. É muito complexo, são histórias assim pra gente levar pra vida. E eu espero do fundo do coração que vocês leiam e que vocês comentem aqui se gostaram ou não, e principalmente levem esses livros pra vida e compartilhem com as pessoas. E se vocês tiverem dicas, comentem aqui embaixo pra mim, pra eu também ampliar meu leque de leituras, porque é sempre muito importante a gente aprender, seja da forma que for, como nesses romances que eu estou apresentando a vocês, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Antes de qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, @diadelivro, tá? Lá eu sempre tô postando as minhas leituras atuais, então você já consegue acompanhar o que eu estou lendo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, com quem você sabe que gosta de literatura, tá bom? Espero vê-los em breve. Grande beijo. Tchau!